A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Antes da gente começar o vídeo com a pregação da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e assim você vai estar ajudando a divulgar a sã doutrina de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. Vamos entender aqui o contexto do que está acontecendo aqui nessa passagem bíblica. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha alimentado uma multidão, multiplicando pães e peixes. O Senhor, ele se despede dessa multidão, junto com os apóstolos, e a multidão, ela está à procura do Senhor. Está desesperada à procura do Senhor, e é sobre essa multidão aqui que a gente vai estudar, tirar ensinamentos para a nossa vida. Verso 22, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças. Verso 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à procura dele. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartardes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Essa multidão, ela estava desesperada à procura do Senhor Jesus. Desesperada. Veja comigo, verso 27. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, ou seja, eles estavam procurando o Senhor, procuraram num lugar e não acharam. Nem os seus discípulos. Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Ou seja, eles estavam desesperados à procura do Senhor Jesus. Até aqui, isso parece uma coisa boa. Uma multidão à procura do Senhor. É muito bom procurar o Senhor. Mas a motivação, qual era a motivação dessas pessoas? Por que elas estavam à procura do Senhor? Eles procuraram o Senhor. Eles acharam o Senhor. Verso 25, aí tendo-o encontrado. Então, no verso 24, eles procuram o Senhor. Eles partem à procura do Senhor, ao encontro do Senhor. E no verso 25, eles encontram o Senhor, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Então eles procuraram e acharam o Senhor. Isso é uma coisa boa. Mas olha só a motivação. E é sobre isso que eu quero falar com você. E te fazer uma pergunta desde já. Qual é a sua motivação à procura do Senhor? Por que motivo você vai a uma igreja? Por que motivo você dobra os teus joelhos? Qual a sua motivação? Qual o seu desejo quando vai em busca do Senhor? O desejo dessa multidão aqui é um desejo totalmente errado. Essa multidão aqui, ela estava procurando o Senhor somente por causa de bênção. Somente por causa do que o Senhor podia proporcionar para eles. Leia comigo o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo,
vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Olha só, eles estavam procurando o Senhor só por causa de bênção. Qual é a sua motivação? Por que você procura o Senhor? Você vai a uma igreja somente para ser curado? Eu te digo que você não ama o Senhor. Se você vai a uma igreja somente por causa da bênção que o Senhor vai te proporcionar, então você não ama o Senhor. Sua motivação é errada. Você não ama o Senhor. Você acha que ama, mas você não ama. Você pode até falar que ama, mas você não ama. Você só apenas quer, como essa multidão aqui, os benefícios que o Senhor pode dar. Esses homens, essas pessoas, essa multidão aqui, ela estava em busca do Senhor somente por causa das bênçãos que o Senhor podia proporcionar. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartardes. O Senhor fala para eles: vocês não estão me procurando porque eu sou o Filho de Deus, porque eu faço sinais, prodígios, maravilhas, porque eu sou o Filho de Deus, porque eu posso salvar vocês. Não, o Senhor está falando para eles em outras palavras. Isso não está escrito, sou eu que estou falando. O Senhor está falando em outras palavras para eles. Vocês estão me procurando só por causa da bênção que eu posso dar para vocês. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com seu selo. Note bem, o Senhor ele não está falando aqui que a gente não deve trabalhar para se alimentar, para se sustentar. Não é isso. Ele está falando de prioridade. Trabalhai, olha só, pela comida que subsiste para a vida eterna, alimento espiritual, a qual o Filho do Homem vos dará. Essa comida só Jesus pode dar. Ele está falando de coisas espirituais, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E aí, novamente, vai a pergunta para mim e para você. Qual é a nossa motivação? Por que a gente vai para a igreja? O motivo, a motivação certa da gente ir à igreja é para cultuar o Senhor. É lógico que o Senhor ele pode te curar. É lógico que o Senhor pode te prosperar. É lógico que o Senhor pode te dar um casamento abençoado. Ele pode libertar seu filho das drogas. O Senhor é poderoso para fazer tudo isso. Mas a nossa motivação para ir a um culto não deve ser esse, meu amado, meu querido irmão. Porque essas pessoas aqui só estavam atrás do Senhor por causa de bênçãos. E quantos fazem isso no dia de hoje? Porque se você vai para uma igreja para ser curado só para isso, você não ama o Senhor. Se você vai para a igreja só para prosperar, para o Senhor te dar um carro, um negócio abençoado, te dar uma casa própria, você não ama o Senhor. Se você vai para a igreja somente para ter um casamento abençoado, para ser liberto dos seus vícios, você não ama o Senhor. É errado desejar essas coisas? Não. Mas a motivação para mim e para você ir num culto é cultuar a Deus, é buscar o Senhor, é louvar e glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que vai te levar para o céu, é Ele que vai te salvar. É o Senhor que vai te salvar, que pode te salvar, se você deixar ser salvo por Ele, se deixar ser salvo por Ele. O Senhor ele pode fazer tudo na sua vida. Mas não devemos buscar o Senhor por causa disso, por causa de bênçãos. Se você continuar lendo aqui, continuar a leitura, e por favor faça isso. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Você vai perceber que essa multidão aqui, ela não era salva. Ela abandonou o Senhor porque ela estava atrás do Senhor somente por os benefícios que Ele pode dar. Não por causa da palavra que saía da boca dele, da palavra de vida, o alimento espiritual que é a palavra de Deus. E quantos por aí fazem isso? Quantos por aí vão para a igreja não porque amam o Senhor, não porque querem ouvir a palavra de Deus, querem cultuar o Senhor, mas porque querem uma bênção. E vão atrás de uma campanha, porque a campanha promete que a pessoa vai ser abençoada se ela fizer 7 dias, 21 dias.
E aí elas vão à igreja não porque amam o Senhor, mas por causa daquela campanha, porque elas querem o benefício final daquela campanha, que promete aquela campanha, mas não porque amam o Senhor. Qual é a sua motivação? Você vai para a igreja para cultuar a Deus? Você vai para a igreja porque Ele é teu Salvador? Porque Ele é o dono da vida? Porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar? E você vai cultuar Ele, ou você vai à igreja porque você quer uma bênção? Essa multidão aqui não era salva. E a gente vai ver isso aqui. Qual é a sua motivação? Você ama o Senhor de verdade? Ou você vai à igreja só para ser curado? Repito para você, o Senhor cura. Ele pode te curar, Ele pode salvar, te libertar, te prosperar, te dar um bom emprego. Tudo isso Ele pode. Mas se você está indo à igreja só por causa disso, e não porque Ele é seu Deus, seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre, seu guia, eu te digo, você não ama o Senhor. Porque se eu for para a igreja por essa motivação, também não amo o Senhor. Leia comigo em nome de Jesus agora o verso 60, do 60 em diante. Estou em João, Evangelho de João, capítulo 6, do 60 em diante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha só, a mesma multidão. O Senhor continua pregando a palavra da verdade para eles. Só que eles não queriam saber da sã doutrina. Eles queriam saber da bênção, do pão, do alimento, de coisas materiais. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de tais palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? O Senhor, Ele sonda os corações, Ele sabe tudo que se passa na minha mente, na sua mente, no seu coração e no meu coração. Ele sabe qual o motivo pelo qual eu estou indo à igreja. Verso 62. Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Verso 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu o verso 65. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Essa multidão aqui não era salva. Essa multidão aqui, ela estava com motivação errada, buscando o Senhor pela motivação errada, não porque Ele era o Filho de Deus, não porque Ele era o Salvador do mundo, não porque Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Não porque eles amavam o Senhor, mas eles amavam aquilo que o Senhor podia proporcionar a eles. E essa multidão aqui vai abandonar o Senhor, por isso que eles não eram salvos, eles vão abandonar o Senhor. Verso 66, à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, abandonaram o Senhor. Você acha que eles eram salvos? Abandonou o autor da vida, você acha que eles eram salvos? Essa multidão aqui? Verso 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha isso, eles abandonaram o Senhor, eles não eram salvos, eles queriam só bênção, só o pão. Só o pão. No verso 26 o Senhor fala: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartardes. Então eles estavam atrás do Senhor somente por causa dos benefícios que o Senhor pode trazer, não porque Ele era o Filho de Deus. Continue a leitura comigo, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12. Todos foram embora, ficaram só os 12 apóstolos. Porventura quereis vós outros retirar-vos? Você notou aí, você percebeu que o Senhor Jesus Cristo não foi atrás de ninguém, desses que abandonaram Ele, desses que queriam só o pão, só as bênçãos? Você nota isso? O Senhor Jesus Cristo, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama
os homens, ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Mas se você não ama ele, se você não ama a palavra dele, se você não ama a sã doutrina, se você fica somente atrás de igreja, indo em igrejas procurar bênção, milagres, prosperidade, você não ama ele. O Senhor te deixa aí. O Senhor deixou essa multidão aqui e ir embora. Ele não foi atrás de ninguém, ele não pegou ninguém pela camisa e falou: não, você não entendeu minha palavra, volte aqui, eu amo vocês. Não. O Senhor deixou eles irem. O Senhor, ele não precisa de mim, de você. Quem precisa dele sou eu e você. Ele é o único que pode te dar salvação, te dar vida eterna. Mas se eu não quiser essa salvação, se eu rejeitar, se eu quiser o Senhor só por causa de bênção, a escolha é minha. O Senhor não vai me obrigar a nada. Ele não vai me obrigar a ficar do lado dele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? E ele ainda pergunta àqueles que ficaram, os 12, vocês não querem ir também com essa multidão? E aí eu te pergunto, você é semelhante a essa multidão? Ou é semelhante aos 12 aqui que preferiram ficar com o Senhor e ouvir as palavras da verdade? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha que Pedro fala, usado pelo Espírito Santo. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Hoje em dia é raro aqueles cristãos verdadeiros que querem ouvir essa sã doutrina. A palavra, ela diz, na segunda carta de Paulo aos Timóteos, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, não querem saber da sã doutrina, assim como essa multidão aqui não quis saber, não suportou a sã doutrina do Senhor. Pelo contrário, amontoarão mestres para si conforme as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa multidão aqui, ela é muito semelhante à multidão que hoje não quer ouvir essa doutrina. Poucos querem ouvir a sã doutrina. E eu te digo, isso que você está ouvindo, essa palavra que você está ouvindo nesse momento e nessa hora, ela pode viajar pelo Brasil inteiro e até pelo mundo através das mídias sociais. Mas muitos não vão querer ouvir, muitos vão começar a ouvir e não vão ouvir até o final. Muitos não suportam a sã doutrina e não querem ouvir a sã doutrina, não querem ouvir o verdadeiro evangelho. E por isso é como essa multidão aqui que abandona o Senhor e vão procurar mestres, falsos mestres, que ensinam o que eles querem ouvir, que vão falar o que eles querem ouvir, que vão falar que eles vão ficar ricos, que vão falar que eles vão prosperar, que eles precisam de fazer vários procedimentos para serem curados, libertos, salvos. Eles vão ouvir esses mestres. Então essa multidão que está aqui, que abandonou o Senhor, que estava atrás dele por causa de pão, se assemelha muito nos dias de hoje a multidão que existe por aí e não querem ouvir essa doutrina, mas querem ouvir só falar de bênçãos, só palavras que massageiam o ego. Querem ser entretidos, não estão indo para a igreja para cultuar o Senhor, estão indo para um show, estão indo ouvir as suas concupiscências, os desejos de seu coração, mas não amam o Senhor de verdade. De que lado você está? Do lado dessa multidão que só quer bênção? Que só cultua a Deus, diz que está cultuando a Deus, mas vai para a igreja só atrás de bênção? Ou você está como esses 12 aqui, que ficaram do lado do Senhor? E Pedro chega até a falar, Senhor, para quem nós iremos? Só tem o Senhor, só o Senhor tem a salvação. Só Jesus tem a salvação, meu amado, meu querido irmão.
Dê ouvidos à palavra de Deus, à sã doutrina do Senhor. Não seja como essa multidão que está atrás do Senhor só por causa de bênçãos, só por causa dos benefícios que o Senhor pode dar. Eu repito a você, o Senhor Ele vai te abençoar e Ele pode te abençoar no tempo certo. Mas não procure, não vá atrás do Senhor, como esses aqui foram, por causa de bênção, por causa de pão, de alimento, de coisas terrenas. Mas busca o Senhor, cultue o Senhor, por quem Ele é, por quem Ele é. E Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E é Ele que pode te dar vida eterna. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. Mas fica essa pergunta para mim e para você. Você está de qual lado? Você ama o Senhor? Você quer ficar do lado do Senhor, sendo abençoado ou não? Vivendo uma vida de escassez ou não? Ou você procura o Senhor somente por causa das bênçãos? Você está do lado do Senhor por quem Ele é, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que vai te salvar? Ou por causa das bênçãos que Ele pode te proporcionar? De que lado você está? Você ama o Senhor ou não ama o Senhor? Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração e ao meu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença, Senhor, para te pedir primeiramente perdão. Se a gente está indo a uma igreja, se a gente está te buscando, pelo que o Senhor pode dar, por causa das bênçãos, dos benefícios que o Senhor pode proporcionar, e não pelo que o Senhor é, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Todo-Poderoso. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, que possamos ir cultuar o Senhor por quem o Senhor é. E o Senhor é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Pai. Que possamos ir à igreja para cultuar o Senhor, não para assistir um culto, não para ser entretido, não para ouvir palavras, meu Pai, que vão massagear o nosso ego, mas que não vão levar a gente para o céu, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda aí para a igreja, Senhor, cultuar o Senhor pela motivação certa. E a motivação certa é adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra, independente do que vai acontecer na nossa vida, independente de ser abençoado ou não, adorar ao Criador do universo que nos fez e é o único que pode nos levar para o céu. Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoa cada ouvinte, em nome de Jesus, e que toda a honra e toda a glória seja dada para o Senhor, pois só o Senhor merece. Nós oramos em nome de Jesus, o maior de todos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.